pessoa entra com um processo igualzinho do outro resultado. Não pode eu fui junto com meu primo, nós dois fomos lá, fizemos um empréstimo na Caixa Econômica Federal. Fizemos um empréstimo na Caixa Econômica Federal, descobrimos que a taxa estava abusiva e entramos com o processo. Os dois entraram com o processo, foi no mesmo dia que os dois fizeram, só estou usando um exemplo assim, esdrúxulo para você entender. Então, os dois foram no mesmo dia, a Caixa Econômica fizeram um empréstimo na mesma agência, fizeram um empréstimo com a mesma taxa, e aí nós dois decidimos entrar com o processo, ajuizar uma ação. A ajuizada ação, ela vai ser distribuída automaticamente, né? Na distribuição automática, ela vai para juízes diferentes. As ações foram para juízes diferentes, os dois juízes eles não podem dar sentenças diferenciadas. É o mesmo caso, é a mesma coisa. Então, eles não podem dar sentenças diferenciadas para o mesmo assunto. E é exatamente por isso que surge o sistema de precedentes, e você precisa conhecer o sistema de precedentes. Se você estiver atuando como assistente técnico, para você orientar o advogado, e você precisa conhecer o sistema de precedentes se você estiver atuando como perito judicial. Para quê? Para na hora que o juiz simplesmente deixar uma questão em aberto, você sabe que o sistema de precedentes já resolveu isso daí, que você não precisa ir lá, ficar perguntando, mas doutor, isso aqui é para fazer como? Isso aqui é para fazer como? O segredo do sistema é você entender o segredo de como você conseguir se tornar especializado. Não tem outro segredo, é você aprender como trabalhar com o sistema de precedentes do STJ. E aí eu quero contar para você, antes da gente entrar exatamente, só para eu mostrar para vocês aqui, uma tabela da estrutura do Poder Judiciário, né? Isso aqui seria uma estrutura do Poder Judiciário, assim, de modo bem rústico, né? Nem coloquei os tribunais, os juizados especiais cíveis aqui, nem os juizados especiais criminais. Isso aqui é só para você ter uma ideia de mais ou menos como que funciona todo esse processo. Então, eu tenho o STF como guardião da Constituição, o STF nas matérias que sejam constitucionais, ou seja, que estejam afeitas à matéria constitucional, é o STF a última pessoa que dá essa resposta. Então, o STF é a última instância em matéria constitucional. E aí você fica atento a esse ponto, porque tem algumas súmulas do STF, como que era o ordenamento jurídico antes da Constituição de 88. Então, a gente tinha o Supremo, o STF, Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo era? Ele era a Suprema Corte do país, né? Ele era a última instância para tudo. Então, o STF julgava sobre tudo até a Constituição de 88. Quando vem a Constituição de 88, a Constituição de 88 separa isso daí. E aí a Constituição de 88 fala, não, peraí, ó, matéria infraconstitucional é o STJ que vai resolver. Matéria constitucional é o STF, matéria eleitoral é o STE, matéria de trabalhista é o TST, matéria militar é o STM. Então, eu tenho o Superior Tribunal Militar, que vai cuidar das matérias militares. Eu tenho o Tribunal Superior do Trabalho, que vai resolver as questões relacionadas a emprego. Eu tenho o Tribunal Superior Eleitoral, é o responsável por resolver as questões eleitorais. E o STJ, Superior Tribunal de Justiça, é responsável por resolver as questões infraconstitucionais. Aí, abaixo do STJ, eu tenho o TRF, né, o Tribunal de Justiça. E dentro do TRF eu tenho os juízes federais, e dentro do TJ eu tenho os juízes estaduais. Então, tudo começa aqui, no juiz estadual, no juiz federal. Dificilmente existem questões aqui no juizado eleitoral. A gente tem no juiz eleitoral, sim, aquelas questões de prestação de contas, né, de eleição, principalmente eleição de vereador, parece muito. Então, o básico da nossa atuação quanto contadores, administradores, economistas, está aqui no juiz trabalhista, no juiz federal e no juiz estadual. E aí, eu coloquei dessa forma aqui para você ver que o juiz estadual e o juiz federal eles estão no mesmo nível. Não tem um mais importante que o outro, não. Não tem um mais bonito que o outro, não. A diferença é que a Constituição falou o que era do juiz militar, falou o que era do trabalhista, falou o que era do eleitoral e falou do que era o juiz federal. E o resto ficou para o TJ. Então, a maior parte das causas vão resolver dentro do TJ, dentro do juiz estadual. Mas eles estão no mesmo nível. E aí eu faço essa observação.